Enquanto absorvia esse amor e paz absoluta, percebi outras pequenas estrelas, semelhantes a mim, comparativamente insignificantes diante da imensidão do Criador, que se assemelhava a uma supernova gigantesca, uma emanação estelar de um vórtice branco. Palavras falham em descrever adequadamente a grandiosidade da cena, mas cada pequena luz aproximava-se, fundindo-se e tornando-se uma com o Criador. Olá, bem-vindos a outro vídeo do nosso canal. Aqui nós traduzimos depoimentos de pessoas que tiveram experiências de quase morte e outras experiências espirituais. Hoje vamos conhecer a história de Denali Veda. Ela conta que morreu e viu algo chocante sobre o futuro do planeta. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para receber aviso sempre que um novo vídeo for publicado. Agora vamos ouvir o depoimento de Denali. Chama-me de Denali Veda. E é com grande prazer e honra que me apresento aqui para partilhar com você minha jornada. Sou uma curandeira quântica, uma mãe. E como muitos de vocês, passei por vivências espirituais que transformaram minha existência de maneira profunda. Minhas experiências incluem episódios de quase morte e projeções astrais durante os quais visitei o céu, encontrei a criação e compreendi minha missão. No entanto, iniciarei narrando minha experiência de quase morte que ocorreu num período bastante significativo globalmente, logo após o Covid, durante um bloqueio mundial, algo inédito para todos nós. Durante esse tempo, todos fomos forçados a uma pausa em minha família, assim como eu. Certamente sentíamos a tensão. Quando as restrições foram levantadas, o clima estava agradável e decidimos sair ansiosos por qualquer tipo de viagem. Meu marido e meu filho, entusiastas do ciclismo de montanha, escolheram um parque estadual que ficava entre 3 e 4 horas de distância. Reservamos um Airbnb. Nas fotos do local parecia convidativo, embora seja difícil captar a energia de um lugar apenas por imagens. Porém, ao chegar, senti imediatamente uma aversão pelo local. Sim, estava um tanto antiquado. Uma cabana isolada na floresta, mais rústica do que eu teria preferido, com uma infestação de insetos que não me agradava. Eu comentei isso com meu marido, que, embora chateado, disse que estava tudo bem. Sendo uma pessoa sensível, senti uma energia negativa na casa, o que pareceu não incomodá-lo tanto quanto a mim. Concordamos em tentar aproveitar as férias apesar disso. No entanto, um desentendimento surgiu, durante o dia, por causa de algo que meu marido fez. Olhando em retrospecto, não foi nada sério, e eu não deveria ter me abalado tanto, mas isso me afetou profundamente. Fui para a cama aquela noite bastante irritada, recusando até mesmo dar-lhe um beijo de boa noite, pois sentia que ele não o merecia. Com a negatividade da casa parecendo amplificar meus próprios sentimentos, guardei rancor e tive dificuldade para dormir naquela noite. Sendo uma pessoa sensível, frequentemente enfrento problemas para adormecer e geralmente medito, mas eventualmente peguei no sono. Na manhã seguinte, acordei sentindo uma dor na área do biquíni e percebi que tinha sido picada durante a noite, algo que nunca tinha me acontecido antes. Comentei com a Delano. Comentei com meu marido, sugerindo que poderia ter sido uma aranha, a picada era grande, e naquele momento não sabíamos exatamente o que era. Ele tentou minimizar o incidente, lembrando que já havia sido picado por aranhas antes. Tentei manter uma atitude positiva, pois estávamos de férias, e eu não queria perder tempo visitando um médico. A situação não parecia tão grave inicialmente, então decidimos continuar aproveitando nosso tempo. Quando retornamos, acabei procrastinando a busca por tratamento, embora estivesse desconfortável. Eventualmente pesquisei no Google sobre tratamentos para picadas de aranha, e descobri que os médicos locais não estavam bem preparados para isso, pois não é algo comum por aqui. E a única solução oferecida geralmente são antibióticos. Logo após retornar para casa, comecei a usar antibióticos naturais, pois sou uma curandeira holística e evito medicamentos farmacêuticos sempre que possível.
Optei por ervas e suplementos desintoxicantes, inclusive carvão ativado, que é conhecido por sua capacidade de extrair toxinas como venenos. Essas alternativas naturais, acredito que desempenharam um papel crucial na minha recuperação. Contudo, os sintomas persistiram por alguns dias, tornando-se cada vez mais intensos. Por volta do 6º ou 7º dia, comecei a sentir sintomas parecidos com os de uma gripe forte, exaustão, cansaço e uma sensação geral de debilidade. Naquele dia específico estava em casa, tentando cumprir minhas rotinas diárias, como mãe e proprietária de um negócio, além de cuidar da casa. Geralmente tenho uma agenda cheia, mas naquele dia senti que não conseguiria continuar. Estava tão debilitada que precisava me deitar. Sentia como se minha energia vital estivesse sendo drenada. Com febre e dores por todo o corpo, piores do que uma gripe comum, decidi me recolher ao quarto e tentar meditar ou descansar. Lutava internamente com a situação, temendo o que estava acontecendo comigo. Havia o medo de que fosse tarde demais e que eu pudesse estar morrendo. Pensei que talvez devesse ter procurado assistência médica mais cedo. No entanto, uma parte de mim aceitava que, se esse fosse o meu destino, eu deveria apenas rezar e meditar. Enquanto me encontrava inconsciente, comecei a vivenciar algo extraordinário. Vi orbes de luz que pareciam esferas de energia, emanando de mim. Parecia que parte da minha alma estava se dispersando. Iniciou-se então uma revisão da minha vida, começando por cenas belas que destacavam momentos que reforçavam meu desejo de viver. Momentos com meus filhos. Momentos que mostravam a beleza da vida. Isso me fez perceber que eu não estava valorizando as bênçãos ao meu redor, por estar consumida pela raiva. As visões se transformaram, mostrando-me como eu havia me tornado uma pessoa irada, devido a inúmeras injustiças, incluindo a dor causada por um pai narcisista e abusivo, cujas ações eu achava que não podiam ser perdoadas. Essa experiência me fez ver como ainda estava presa à raiva e ao ressentimento, mesmo em relação ao meu marido, apesar do amor que compartilhávamos. Essa revisão de vida iluminou o fato de que a raiva estava envenenando minha alma, um veneno mais destrutivo que o veneno de aranha. Com essa nova consciência, aprendi a valorizar mais a minha vida e a perceber cada momento como uma bênção. Até a picada da aranha se revelou um presente, pois me permitiu enxergar e despertar para novos níveis de consciência. Refletindo sobre isso, fiquei profundamente grata por ter sido picada. Uma experiência que depois descobri ter sido causada por uma aranha marrom reclusa. A gravidade da picada exigiu atenção médica, posteriormente, pois começou a corroer a minha carne. O que foi um espetáculo horrível, mas felizmente deixou apenas uma cicatriz mínima numa área privada. Compartilhei minha experiência com uma vizinha idosa, que mora do outro lado da rua. Enquanto conversávamos na varanda, ela me revelou que seu pai tinha morrido devido a uma picada de aranha quando ela era criança. 6 ou 7 dias após ser picado. Essa coincidência com o tempo da minha própria experiência de quase morte me chocou, sentindo uma profunda empatia por ela, que cresceu sem o pai. Senti-me ainda mais abençoada e protegida. Essa conversa reforçou minha crença de que estou aqui por uma razão, uma missão que fui destinada a cumprir, uma revelação que se confirmou durante outra experiência, extracorpórea, em 2016, também, em minha casa. Enquanto repousava em minha cama. Era o meio da noite, por volta das 3 ou 4 horas da madrugada, um horário que parecia suspenso entre a noite e o amanhecer. Tentava mais uma vez encontrar o sono enquanto ouvia música de meditação. Foi quando pedi a Alexa. Ou talvez ela tenha começado por conta própria. Não me recordo bem. Para tocar uma música, inesperadamente, um mantra tibetano começou a ecoar. Uma melodia que eu nunca havia experimentado antes. Até então, minha experiência com mantras era praticamente inexistente, limitada apenas a algumas músicas de meditação. Inicialmente pensei em desligar a música, receando que a beleza intensa da melodia fosse me manter acordada. Mas paradoxalmente ela começou a relaxar-me profundamente. Era tão encantadora que quanto mais eu ouvia, mais começava a compreender o tibetano. As palavras pareciam dizer: volte para casa, como se estivessem me chamando de volta a um lar
que eu sempre busquei. Durante toda a minha vida, nunca me senti verdadeiramente em casa. Sempre me vi como a ovelha negra, uma pária, intimidada e desprezada por ser quem eu era e expressar minha singularidade. Naquela melodia, porém, senti um chamado para casa. Comecei a vibrar intensamente, uma vibração tão poderosa que parecia fazer meu corpo implodir, até que me tornei pó. Pó estelar, essência da Terra, da qual todos nós originamos. Sem corpo e sem olhos, transformei-me em um ser puro de luz. Diante de mim, um portal se abriu acima, atraindo-me como um imã, sugando-me para dentro. Viajei na velocidade da luz através do universo até alcançar o centro galáctico. Lá estava o Criador, e neste espaço celestial, outra melodia ressoava. Uma frequência que soava como pura compaixão, um amor incondicional e poderoso, o mais intenso que já senti. Só tive essa sensação em experiências transcendentais, e é quase inimaginável, até que se sinta esse amor envolvendo todo o ser, preenchendo cada essência. Nada pode superar esse amor supremo, a força do universo e do Criador. Enquanto absorvia esse amor e paz absoluta, percebi outras pequenas estrelas, semelhantes a mim, comparativamente insignificantes diante da imensidão do Criador, que se assemelhava a uma supernova gigantesca. Uma emanação estelar de um vórtice branco. Palavras falham em descrever adequadamente a grandiosidade da cena, mas cada pequena luz aproximava-se, fundindo-se e tornando-se uma com o Criador. Então eu também fui chamada em união ao Criador, compreendendo verdadeiramente o conceito de unidade, frequentemente mencionado no budismo. Eu havia ouvido falar, mas nunca soube que era real até vivenciar isso. Sinto-me imensamente abençoada por ter essa experiência, e por finalmente ter encontrado meu verdadeiro lar. Ser acolhida de volta a ele. Eu nunca acreditei ser digna de tal amor. Meus pais falharam em demonstrar amor durante minha infância, e eu enfrentei muitas dificuldades por não me encaixar, sempre buscando esse amor puro neste mundo. Algo tão difícil de encontrar, porque muitos humanos desconhecem sua verdadeira essência e esquecem de onde vieram. Nessa união, nesse sentimento de pertencimento, toda a minha dor desapareceu, inclusive a dor crônica da doença de Lyme, e foi verdadeiramente maravilhoso experimentar tal alívio. Nesses espaços sagrados, recebi uma revelação sobre minha missão, que consiste em compartilhar esta experiência e ensinar que o amor é a essência do Criador, e que somos todos feitos dessa mesma substância. Somos uma pequena faísca, um fragmento do Criador, aqui na Terra para viver como humanos por um tempo, envoltos em ilusões, e um véu que nos faz esquecer o amor de onde viemos, antes de seguir. Só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Não sou mais especial do que ninguém. Na verdade, quero reforçar que todos somos especiais e importantes. É crucial entender que antes dessa experiência, eu não me sentia completamente amada. E agora, eu carrego esse amor profundo comigo, essa vibração e energia, que uso para amar ainda mais. Quando me sinto desvalorizada ou desamada por este mundo, lembre-me de que isso não reflete a realidade. A única verdade é o amor do Criador, e precisamos todos recordar disso. O amor é a resposta para tudo, e precisamos amar não só a nós mesmos e nossos inimigos, mas todas as partes de nós mesmos, mesmo aquelas das quais nos envergonhamos ou rejeitamos. Não é necessário ser perfeito para ser digno de amor. Esse é um grande equívoco que muitas pessoas religiosas ou não carregam. Deus não pertence a nenhuma religião. As religiões são criações humanas que muitas vezes nos afastam do amor genuíno e do perdão. Aprendi que qualquer coisa que nos desvie do caminho do amor não vem do verdadeiro Deus, ou do que chamamos por tantos nomes. O que realmente importa é o amor que somos e o amor que expressamos. Essa é a forma mais elevada de adorar o Criador. Amar no nível em que somos amados, refletindo esse amor no mundo,
Desde então, tenho tentado ser uma mestra de amor, ainda aprendendo a me amar em uma jornada que dura a vida inteira. Quanto mais aprendemos a perdoar os outros e a nós mesmos, mais aprendemos a nos amar verdadeiramente. Muitas pessoas amam por razões equivocadas e não entendem porque são dignas de amor. Não precisamos realizar grandes feitos para sermos dignos. Somos dignos, simplesmente por existirmos. Pois o Criador não comete erros. Nossa mera existência é nosso maior valor e podemos ser redimidos independentemente do que tenhamos feito. Essa é a bela verdade que aprendi, e agora não temos mais a morte. Durante muito tempo, lutei com a debilitante doença de Lyme, que me aproximou da morte várias vezes. O que aprendi em minha jornada de cura e despertar me transformou em um curador. Alguém que aspira a ser uma versão melhor de si mesmo, embora ainda esteja no caminho. Essa é uma jornada para todos nós, e o que tento ensinar às pessoas. O Criador deseja que todos alcancemos nosso potencial mais elevado, que alcancemos as estrelas e acreditemos em nossos sonhos. Eu reencontrei minhas paixões como dançar e cantar quase todos os dias em minha casa, como uma expressão de gratidão pela vida. Isso me ajuda a não tomar nada como garantido, especialmente em um mundo onde há tantas negatividades e desafios pessoais e coletivos. Não podemos controlar o mundo externo, mas podemos encontrar paz, amor e felicidade dentro de nós. Esse é o caminho para alcançar o céu na terra e para nos conectarmos mais profundamente com o Criador. Nunca estamos sozinhos e somos profundamente amados. Este mundo é apenas um sonho, uma ilusão temporária, e tenho aprendido a não me apegar demais a nada material, embora aprecie e ame tudo no universo. Como uma humilde mensageira, esperança em despertar em vocês, esperança e inspiração, e mostrar que as coisas podem e vão melhorar. Agarrem-se ao amor, pois somos verdadeiramente imortais, e a morte não é real. Nossas almas fazem parte dessa energia infinita que é o Criador. Então, diante de tanto medo propagado, lembre-se que não há nada a temer. O medo é uma ferramenta de controle usada por muitos, inclusive governos e algumas religiões. Mas sabendo quem somos, partes do Criador, podemos nos libertar desse controle e viver na verdadeira liberdade do amor. No entanto, vi muitas inovações tecnológicas que estão por vir, especialmente no campo da saúde, com tecnologias de cura avançadas que surgirão. Além disso, prevejo um sistema financeiro mais íntegro no futuro, como um sistema financeiro quântico. Acredito no conceito de Gesara Nezara, que talvez alguns de vocês conheçam. Estes propõem um sistema financeiro justo, que não seja manipulado e corrupto como o atual. Estou bastante animada com as futuras tecnologias de cura, mas também com uma expansão geral da nossa consciência. Está claro que mais e mais pessoas estão despertando, buscando entender quem realmente somos, uma família universal. Somos todos irmãos e irmãs e precisamos reconhecer isso, lembrando que somos em essência uma família. De acordo com Buda, sofrer é opcional, e eu concordo com isso. Eu me permiti sofrer por muito tempo porque escolhi assim, influenciada por programas negativos e pessoas que me faziam sentir indesejada, mal amada e odiada. Eu comecei a acreditar nessas mentiras, o que é comum quando se adota uma mentalidade de vítima. Uma das maiores batalhas que enfrentei foi reconhecer que eu não era uma vítima. Apesar de ter uma família que não demonstrava amor e de passar por outras dificuldades, como ser mãe solteira em determinado momento. Não é que as provações se tornam mais fáceis, creio que nos fortalecemos com elas, aprendemos que tudo ficará bem no final, e precisamos nos lembrar disso. O apego é realmente o que causa sofrimento. Então aprender a não estar apegado a um resultado específico, mas estar aberto e esperançoso é fundamental. O amor é o propósito da nossa existência. Transformei minha dor em propósito. E esse propósito é amar. Cada um de nós, como um floco de neve, tem seu propósito único. Contanto que sigamos nossa paixão mais elevada e permaneçamos na frequência do amor, começaremos a manifestar milagres
e a transformar nossa realidade para frequências mais elevadas. Outra coisa que aprendi em minha jornada, e me tornando uma curandeira, foi que procurei mais chaves, mais ferramentas, intensifiquei minha prática de meditação e comecei a usar mantras, o que foi divinamente destinado a acontecer. Não foi um acidente que Alexa começou a tocar aquela música tibetana. Foi uma chave que abriu a porta para um portal. O que descobri é que existem muitas chaves. Não precisei morrer em minha outra experiência para chegar ao céu. Yogis, gurus e pessoas que têm experiências extracorpóreas ou de viagem astral, que também podem visitar o céu ou estados celestiais. Estive em 3 diferentes níveis celestiais, e cada céu é personalizado. Mesmo se tiver uma experiência negativa, ela serve para ensinar uma lição. Felizmente, minha experiência de quase morte foi majoritariamente positiva e me ajudou. Tento transformar todas as coisas negativas em algo positivo, buscando a lição necessária. Descobri que Deus não é tão crítico quanto pensava. Cresci em um ambiente cristão que enfatizava o julgamento, mas sempre fui uma buscadora, estudando outras religiões em busca de respostas. Porque adoeci, porque tive uma vida difícil, porque outras pessoas pareciam tão abençoadas. Aprendi que muitas pessoas nunca aprendem a se amar verdadeiramente, ou a amar seus familiares e entes queridos. O amor é a resposta, e isso pode parecer clichê, mas é a verdade, e pode transformar vidas. Atualmente sinto-me renascida, vivendo com uma intensidade que me era desconhecida nos sombrios dias do passado, quando me encontrava mergulhada em um poço profundo de depressão. Naquela época, sentia-me constantemente desvalorizada, rejeitada e desamada. Era como se estivesse sempre à sombra de nuvens pesadas, sem conseguir ver o sol que brilhava logo acima. Agora almejo que cada pessoa compreenda a sua própria importância e que cada ser humano é verdadeiramente amado e necessário neste mundo. É fundamental que interrompamos o ciclo de autoculpa pelos erros antigos. Aquelas falhas que todos nós inevitavelmente cometemos ao longo de nossa jornada. Meu relacionamento com meu pai sempre foi complicado. Ele nunca soube demonstrar amor de maneira aberta e nunca se desculpou por suas falhas e palavras duras. Por muito tempo, isso foi uma fonte de amargura para mim. No entanto, através de muita introspecção e ajuda, aprendi a arte do perdão. Perdoar alguém que parece indiferente ao sofrimento que causou é desafiador, mas também é libertador. Aprendi que o perdão é realmente um presente que damos a nós mesmos, mais do que ao ofensor. Ele nos liberta da carga de ressentimentos antigos, permitindo-nos avançar com nossas vidas. Quando nos apegamos à raiva e à incapacidade de perdoar, criamos uma barreira entre nós e o amor. Essas emoções negativas nos consomem, nos afastando cada vez mais da luz calorosa que o amor oferece. Imagine um mundo indicado e devido a adotar-se uma simples regra: amar si mesmo e ao próximo. Este simples ato revolucionário poderia transformar completamente nosso mundo, introduzindo uma nova era marcada pela compaixão e pelo altruísmo, tornando o amor a nova religião universal. Esta mudança começaria em ambientes pequenos, talvez dentro de nossas próprias casas, estendendo-se gradualmente para nossas comunidades. As escolas começariam a ensinar às crianças, não apenas acadêmicos, mas também como se amar e respeitar o próximo. Os locais de trabalho se tornariam mais humanizados, onde o respeito mútuo é a base para todas as interações. Os líderes mundiais poderiam promover políticas que priorizassem o bem-estar emocional e físico dos cidadãos, em vez de concentrar-se somente no crescimento econômico. Ao nos voltarmos para dentro e nos questionarmos sobre o que realmente valorizamos, podemos começar a ver mudanças tangíveis. Cada pequeno ato de bondade se torna uma onda que, ao se espalhar, transforma o oceano inteiro. A cada pessoa que decidimos perdoar, nos movemos um passo adiante na direção de um mundo mais amoroso e menos doloroso. Portanto, a jornada para um futuro regido pelo amor começa com um simples passo: o perdão. Com cada ato de perdão, pavimentamos o caminho para um amanhã mais brilhante e amoroso, tornando o amor não apenas uma aspiração idealista,
mas uma realidade tangível. O futuro, a nova terra que todos experimentaremos, será fundamentado no amor. Foi um prazer e uma honra compartilhar com todos vocês. Se alguém se sentir chamado a trabalhar comigo, seria um prazer colaborar. Podem me encontrar nas redes sociais como TikTok e YouTube, onde compartilho inspiração e positividade diariamente. Se desejarem mais disso em suas vidas, sigam-me lá. Muito obrigada por essa oportunidade. Amo todos vocês. Ame-se mesmo. E mantenha a esperança no futuro. Sejam abençoados. Namaste. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Considere apoiar o nosso trabalho, doando qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.